Olá, boa tarde. Hoje nós vamos conversar a respeito de um entendimento bem recente do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da possibilidade ou não de transacionar em relação a alimentos devidos pretéritos, tá? Se é possível um acordo para exonerar, para perdoar esses alimentos ou fazer alguma transação em cima desse valor dos alimentos que já eram devidos, que são anteriores. Muito bem. Essa discussão deu-se como tela no recurso especial número 1529532 do Distrito Federal. Esse recurso teve como relator o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, tá? E ele foi julgado muito recentemente. Ele foi julgado dia 9 de junho de 2020 e a data da publicação do acórdão foi dia 16 de junho de 2020. Muito bem. Esse RESP ele foi interposto com base no 105.3, a linha A da Constituição Federal. E ele se deu dentro do bojo de uma execução de alimentos ajuizada pelo menor, que foi julgada extinta após a representante legal deste menor ter renunciado o crédito contido nessa execução de alimentos, referente a uma dívida pretérita que envolvia os anos de janeiro de 2010 e março de 2011. Muito bem. No entendimento do MP do Distrito Federal, Ministério Público do Distrito Federal, os alimentos seriam irrenunciáveis, porque tem um caráter também personalíssimo da obrigação alimentar. Esse caráter personalíssimo não autorizaria que a genitora do menor renunciasse ao valor referente aos alimentos de suas filhas menores, tá? Então são meninas absolutamente incapazes. E o MPF do Distrito Federal, ele interpôs nessa execução de alimentos, ele interpôs o recurso de apelação. E essa apelação, ela foi improvida. Muito bem, o fundamento do não provimento desse recurso de apelação foi o seguinte: o tribunal, ele entendeu que a obrigação alimentar, ok, ela é irrenunciável nos termos do artigo 841 e 1707 do Código Civil. Segundo lugar que o acórdão, que não deu provimento à apelação, colocou, ele ponderou que, no entanto, esta vedação, né, não abrangeria os alimentos pretéritos, os quais até já teriam perdido o seu caráter alimentar, são alimentos muito anteriores. Assim, então, concluiu o acórdão que a renúncia a esses alimentos pretéritos não importaria em prejuízo ao menor, alimentando que já teve a sua subsistência garantida pelos alimentos atuais. Então, esse foi o entendimento. O MP do Distrito Federal, ele interpôs, então, esse RESP, que foi a julgamento pelo STJ, trazendo em suas razões a seguinte argumentação. Ponderou o MP do Distrito Federal que o perdão do crédito alimentar é incompatível com a característica de irrenunciabilidade do direito de alimentos. Seria um direito indisponível e personalíssimo. E a titularidade desse direito pertence ao infante. Então, não poderia a mãe abrir mão desses alimentos. Bom, aí estabeleceu-se a seguinte controvérsia, que foi discutida em sede de recurso especial no STJ. Qual seja, é possível a realização de acordo com finalidade de exonerar o devedor do pagamento de alimentos devidos ou não pagos? É essa a dúvida. É possível esse acordo visando desonerar o devedor, ainda que o credor seja menor, ainda que o credor seja incapaz? É essa dúvida que se deu e que foi levada no RESP.
A solução do RESP, ela se deu citando em primeiro lugar o artigo 1707 do Código Civil. Eu vou me permitir a leitura. Diz o artigo 1707: pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Muito bem. Esse dispositivo, à luz desse dispositivo, entendeu o STJ da seguinte maneira: que teria-se direito aos alimentos presentes e aos alimentos futuros. Estes sim, totalmente irrenunciáveis. Ninguém pode renunciar aos alimentos presentes e aos alimentos futuros. No entanto, essa regra da irrenunciabilidade, ela não se aplicaria a prestações vencidas, em que a cobrança o credor pode deixar de exercer até mesmo na fase executiva. Esse foi o principal entendimento do STJ. Então, ele traz como solução a esse caso concreto que a vedação legal a renúncia no direito de alimentos decorre do quê? Da natureza protetiva, da protetiva do Instituto de Alimentos em função do alimentado. Muito bem. No entanto, essa irrenunciabilidade dos alimentos, ela atinge tão somente o direito e não atinge o seu exercício. Ou seja, não se pode renunciar ao direito de receber alimentos, mas pode-se sim renunciar ao exercício de cobrança desses alimentos que já são pretéritos, que já passou algum tempo. É perfeitamente possível renunciar-se ou transacionar-se em cima desses alimentos que eram devidos e não foram pagos ao tempo certo. Muito bem. Se de um lado não é possível a renúncia ao direito de alimentos, de outro lado não se pode obrigar o beneficiário desses alimentos a exercer esse direito. Então, esse foi o entendimento que o acórdão trouxe da lavra da doutora Maria Berenice Dias. Fizeram uma citação de Maria Berenice Dias nesse sentido. E a conclusão se deu que mesmo quando o credor ele é incapaz, é admissível a transação reduzindo o valor da dívida ou até mesmo exonerando este valor, perdoando esta dívida. O credor ele não pode renunciar ao direito de pleitear, mas em sede de cobrança, a transação, então, perdoando ou reduzindo o valor dos débitos pretéritos sempre, pode ser homologada judicialmente, citando novamente o entendimento da doutora Maria Berenice Dias. Então, por fim, em conclusão e fechando o texto, o acórdão coloca que a irrenunciabilidade e a vedação à transação, assim, estariam limitadas a alimentos presentes e a alimentos futuros, não havendo os mesmos obstáculos aos alimentos pretéritos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma decisão super nova, né? E que pode trazer muitos frutos nos casos concretos que vocês estejam enfrentando nas lides forenses. Agradecendo mais uma vez a companhia de todos vocês. Fico sempre à disposição. Podem deixar um comentário aqui no canal. Eu vou tentar responder à medida do possível, tentar atender a todos. E obrigada pelo acompanhamento. Se gostaram, podem curtir e indicar aos seus amigos. Muito obrigada por toda essa companhia. Um grande beijo.